Graça e paz. Hoje nós resolvemos gravar 2 tópicos sobre a lição e estaremos concluindo essas 4 lições falando sobre a vida. Falamos a primeira lição, quem é Jesus? Depois falamos de Jesus como caminho. Depois falamos de Jesus como a verdade. E hoje nós estaremos falando sobre Jesus como a vida. Em resumo, o que vimos até agora. Jesus é o verdadeiro caminho que nos conduz ao céu. Também vimos, Jesus é a verdade que liberta. E nesse estudo, Jesus afirma que veio a nós para nos dar vida, e vida em abundância. A Bíblia nos mostra 2 razões pelas quais os evangelhos foram escritos. Está lá em João 20, verso 31. Esses, porém, foram escritos, os evangelhos, para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhas vida em seu nome. A primeira coisa, para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus. E a segunda, para que, crendo, tenhas vida em seu nome. Então você precisa crer em Jesus como Filho de Deus, e crendo em Jesus, você automaticamente recebe a vida por intermédio do nome do Senhor Jesus. Jesus veio a esse mundo com o objetivo de nos mostrar o verdadeiro sentido da vida e nos proporcionar a oportunidade de vivermos por ela. Diz João 10:10, o ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância, disse o Senhor Jesus. O Senhor sabe que por mais que nos esforcemos, jamais desfrutaremos da vida em sua plenitude, por causa de uma posição de desobediência. Por isso, nos ensina o que fazer. O que ele nos ensina? Aquele que crê no Filho tem a vida eterna, mas aquele que não crê no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus sobre ele permanece. Eu quero lhe lembrar mais uma vez que não existe outro caminho, não existe nenhum outro caminho que possa nos levar a Deus, nos devolver aquele primeiro estado que ele nos criou lá no Éden, de ter comunhão com o Pai, de ter acesso ao Pai, se não for por intermédio de crer em Jesus. É isso que o texto está dizendo. Jesus nos mostra que o apego a esta vida, a esse tempo que nós vivemos aqui na Terra, que só visa nossos próprios interesses, provoca a perda do verdadeiro sentido da vida. Então diz João 12, verso 25, quem ama a sua vida, perdê-la-á. E quem nesse mundo odeia a sua vida, guardá-la-á para a vida eterna. Então não temos que nos apegar a esta vida, mas nós temos que perdê-la, ou seja, entregar a nossa vida ao Senhor. E isso nós ganharemos muito mais, inclusive a vida eterna. E por não conhecer as Escrituras e acreditar poder ter vida sem a presença de Deus, alguns rejeitam a Cristo. João 3,19 diz, a condenação é esta, que a luz, Jesus no caso, veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Parece que as pessoas rejeitam a vida oferecida por Jesus porque acham que a graça de Deus foi de graça. E parece que aquilo que é de graça não valoriza, mas eu queria lhe lembrar que a despeito de ser graça da parte de Deus, ou seja, um favor imerecido, Deus nos fez um favor que nós não merecíamos, não foi de graça. Jesus pagou um alto preço, e esse preço foi a morte do próprio Deus na cruz do Calvário, para que nós pudéssemos ser salvos. Então ele pagou, e este acesso a ele é para todo aquele que crer. É isso que nós estamos vendo nessa lição. Jesus é a vida dada por Deus. João 6,33, porque o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo.
Jesus também é a própria vida. Ele vai dizer em João 11:25, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. A vida que Jesus oferece tem um nome, e esse nome é a vida eterna. João 5:24 diz, na verdade te digo, que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não terá, mas tem. Você creu, você tem a vida eterna. E não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. E essa vida eterna é oferecida a todos que creem, como nós já acabamos de falar. Por conta da vontade daquele que me enviou é esta, que todo aquele que vê o Filho e crê nele tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. João 6, verso 40. E o que seria essa vida eterna? Então Jesus explica o que é essa vida eterna. A vida eterna é esta, que te conheçam a ti só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Normalmente a gente foca muito naquilo que a Bíblia fala sobre o céu, sobre o reino de Deus, e fala de ruas de ouro, de cristal, onde não há dor, onde não há choro, onde não há noite. Mas nada disso teria sentido, teria valor, se Deus não estivesse lá. Então Jesus ele vai falar que a vida eterna é essa, que te conheço a ti, só por único Deus verdadeiro. Isso é que nos importa, é ter o Senhor, é amar o Senhor, é nos relacionar com o Senhor. E isso é poderoso e isso é privilégio daqueles que creem no Senhor Jesus. Ele também nos diz que a vida eterna é uma vida sem fim. Jesus vai dizer, eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. E aí ele pergunta, crês tu isto? Então ele nos convida a crer na sua promessa de que nós viveremos eternamente. Jesus também, ele não rejeita ninguém que se achega a ele, sem distinção de raça, sexo, classe social ou mesmo quantidade de pecado que tenha praticado, contanto que se arrependa. Tudo que o Pai me dá, diz o Senhor Jesus, virá a mim, e o que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. Então, o Senhor não rejeita ninguém. Ninguém que queira se libertar, ninguém que queira se arrepender, ninguém que queira servir e crer nele, o Senhor jamais vai rejeitá-lo. E Jesus é o único caminho para receber a vida eterna. É crendo em Jesus como único e suficiente Salvador. Diz João 3, verso 15, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então é isso. Ele é o único caminho, ele é aquele que nos completa, ele traz a promessa, ele diz como nós recebemos essa promessa e ele se oferece como o próprio caminho, como a solução para tudo isso que nós ansiamos e desejamos. Concluindo, não perca a oportunidade. E você sabe o que fazer diante de... Se você ouviu todas as lições, se você se interessou, eu gostaria de convidar a você, nesse instante, a fazer essa breve reflexão. E eu gostaria de trazer alguns tópicos e lhe dar algumas diretrizes do que você deve fazer agora. Você deve entregar a sua vida ao Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador. Você precisa fazer uma oração do seu jeito, entregar, porque assim como Jesus é chamado de verbo, de palavra, é com a palavra que nós estaremos tomando a nossa atitude. Então você precisa orar do seu jeito. Olha, Senhor Jesus, eu entrego a minha vida ao Senhor. Você precisa confessar os seus pecados. Todos nós temos pecados, todos nós cometemos erros, então você vai confessar ao Senhor Jesus os seus pecados. Você precisa pedir perdão pelos seus pecados, dando nome aos pecados. Diga na sua oração que Jesus é o único Senhor da sua vida, porque quando você declara com a sua boca, e a Bíblia vai dizer que se com o teu coração creres e com a tua boca confessares ao Senhor Jesus, serás
salvo. Então, quando você diz com a sua boca que Ele é o único Senhor da sua vida, então assim você está declarando, você está assinando um termo de compromisso, de aliança com o Senhor Jesus. Diga que você está disposto a abandonar os seus pecados. Peça ao Senhor Jesus para morar no seu coração. E, por fim, peça a ajuda a alguém que você conheça, que você confie, ou alguém em uma igreja. Então, às vezes a pessoa ela não tem força, ela não sabe o que fazer, mas tem essas possibilidades de você buscar alguém, buscar ajuda, orar. Mas quando você ora sozinho, quando você entrega a sua vida ao Senhor Jesus, quando você se arrepende dos seus pecados, tudo se torna muito mais fácil. Existe um sentimento de orgulho das pessoas. Parece que a pessoa que está na igreja, ela está concorrendo com você e não está. Ninguém na igreja foi salvo por si mesmo, pelos seus méritos. Todos nós somos pecadores, diz a palavra. A Bíblia diz que Deus olhou do céu e não viu um justo sequer. Então ninguém é justo, ninguém foi salvo por seus méritos, mas foi pela graça de Deus, porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Isso não vem de vós, é um dom de Deus, e não vem das obras, para que ninguém se glorie. Então é isso. Entregue a sua vida a Jesus enquanto há tempo. Enquanto há tempo, enquanto a luz está em nosso meio, enquanto o entendimento está diante de nós e nós podemos alcançar, entregue a sua vida ao Senhor Jesus e que Deus te abençoe e que Deus faça morada no seu coração e faça resplandecer a luz de Cristo na sua vida. Deus te abençoe e até a próxima.